Vocês já conhecem o caráter do canal, né? Desde o primeiro canal do YouTube que eu fiz, eu sempre faço análises a partir da evolução, da biologia e muito parecido com o canal do Trunks do Futuro, eu também faço análises sobre os estímulos e recompensas jogados no ambiente, só que diferente dele, que faz de um ponto de vista mais atual e no máximo de algumas gerações ali passadas, né, há décadas atrás, eu faço a partir de todo o ambiente da evolução, todos os estímulos e recompensas que nós recebemos há milhares de anos atrás. E é óbvio, vocês já devem conhecer a parceria que eu tenho com o Trunks do Futuro, a Epifania, as lives que a gente fez e tal. E o Trunks ele até brinca dizendo que o canal dele é o primeiro andar do inferno de Dante, né? O do Epifania Disruptiva é o segundo e o meu é o terceiro. Em suma, ele diz isso porque ele faz uma análise mais social do ponto de vista das redes, dos aplicativos, da tecnologia, dos relacionamentos interpessoais de gênero, né? Os relacionamentos entre homens e seres de luz, uma questão de aparência também, preferência sexual dos seres de luz. Então, como ele diz, o conteúdo dele é bem desesperador, tá? Ele também não vê nenhuma salvação para o ambiente, nenhum retorno e nenhuma esperança para os relacionamentos. Já o Epifania ele faz uma análise um pouco mais abrangente, né? No caso do brasileiro, principalmente o carioca. Ele entende muito bem o âmago do brasileiro e ele explica toda aquela comercracia, todo aquele hedonismo, a corrupção, e ele tem uma maestria muito grande em explicar o que faz o brasileiro pensar como pensa e tomar as atitudes que toma. E aí ele fala mais sobre educação, sobre criação, sobre a cultura brasileira, principalmente a carioca, né? Da ótica carioca. Ele é muito bom nisso. Então, enquanto no Trunks do Futuro você pode achar que o problema é só social, quando você desce o degrau e vai para a Epifania Disruptiva, você vê que a coisa é cultural. Não é de agora, tá? O Epifania ele sempre disse que a aristocracia em todo o mundo sempre foi hedonista. A cultura da comercracia na aristocracia sempre foi assim. E nesse segundo andar você pode pensar que o problema é a educação, é a cultura, né? O que nós cultivamos como sociedade que dá para mudar isso. Se houver ali uma transformação forte no nosso caráter, né, nacional, por exemplo, nas mídias, na cultura e tudo mais, muita gente acha que isso é possível. Lá no segundo andar, lá no Epifania Disruptiva, você pode ter essa impressão, embora essa não seja necessariamente a mensagem que eles mandam. Os dois, tanto o Trunks quanto a Epifania, já dizem, rumo ao abismo, cara, não tem jeito. Só que quando você chega aqui com o Trunks do Futuro dizendo que esse é o terceiro andar, e o terceiro andar justamente porque você perde as esperanças até na humanidade como espécie, não só como produtora de cultura, não só como sociedade, você vê que aqui o jogo já está armado para ferrar o homem há milhares de anos atrás. E não tem jeito, cara, não tem jeito, porque você não vai lutar contra os instintos de toda uma massa. Você pode lutar contra os seus, claro, você pode se controlar, mas você não tem como reprogramar os instintos da espécie inteira. E aqui, quando você cai aqui no terceiro andar, você percebe, o erro não está na sociedade, o erro não está na cultura. O problema está na espécie. E é claro, não é um ponto de vista que o problema é a espécie, meu Deus, temos que erradicar. Não. A espécie humana, ela é assim. Esperar que ela haja de forma diferente é brincar de ser Deus. É querer mudar o modus operandi evolutivo de toda uma espécie só porque existe um saudosismo com o pseudopatriarcado ou um moralismo com uma ordem e tal. Não, cara, a sociedade humana ela é assim. E hoje a gente vai explicar por que os seres de luz são inclinados à traição, tá? Como eu expliquei na Ovulação Oculta, mas aqui a gente vai dar um geral, né? Porque também elas odeiam a monogamia e principalmente, uma coisa que vai interessar muito a galera geração Z e aos caras que ainda estão aí atrás de relacionamento, porque os seres de luz superam tão fácil, né, um namorado? Porque depois de dias ou mesmo horas, né, de término, ela já está com outro carinha ali. Isso é bem simples de explicar, tá? Pense na humanidade como selvagens. São meio que criaturas sem muitas leis, tá? Vivendo em tribos nômades e com uma diferença cultural de tribo para tribo muito grande. O globalismo não. A globalização, que é uma coisa diferente, trouxe muito sincretismo nas nossas culturas, né? Mesmo que a nossa cultura brasileira seja bem diferente de uma cultura de um país europeu, por exemplo, a Suíça, ainda assim você percebe muitas semelhanças. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo impera também em países europeus, principalmente. Não como uma coisa ortodoxa, mas como uma religião mais popular, né?
No período de tribos não havia isso. Era algo tão heterogêneo que indo de uma tribo para outra você via muita diferença, cara. Diferenças religiosas, diferenças culturais, diferenças alimentares, vestimenta e etc. Então, pense na humanidade para nós analisarmos isso dessa forma, tá? Que foi justamente o período que mais nos expusemos ao ambiente. A gente passou muito mais tempo nesse modus operandi aí do que no sedentarianismo, na urbanização. Então, o que ficou circunscrito na nossa mente foi esse período todo aí, certo? Você tem que ver também, o papel feminino sempre foi de coletora, mãe, cuidadora dos filhos, tá? E o papel do pai sempre foi de provedor e protetor, caçador e guerreiro, ponto. Essa era uma das poucas regras que estavam sempre em qualquer tribo, independente das diferenças, tá? Então era algo bem parecido com gorilas, tá? Gorilas, eles têm um macho alfa que detém a maior parte das fêmeas, o harém, exceto as fêmeas inférteis ou as fêmeas muito feias que não são admitidas no seu harém, ou com algum outro problema, tá? E essas daí ficam para os betas e para os ômegas, como eu expliquei no vídeo da fauna humana, ou melhor, a fauna masculina. Só que esse alfa, ele não vive uma vida de rei, não. Ele tem que prover e proteger, tá? Ele geralmente cobra tributos, mas ele ainda assim é um caçador e guerreiro. Porque para ter tantas fêmeas, ele tem que sustentar, né? Porque as fêmeas, elas precisam de provisão e proteção. Então ele tem que ir à caça, cara. Ele tem que ir à guerra para conseguir espólios de outras tribos, para conseguir carne para a mesa. Então, manter um harém não é barato. Como ele consegue manter um harém? Tributos, basicamente, né? Por ele ser o líder e tomar mais responsabilidade na tribo, geralmente ele cobra tributos dos betas. E essa é a primeira forma de Estado, né, que a gente observa. Por isso que eu digo, o Estado está circunscrito também no nosso DNA, cara. Eu duvido que exista um encapistão, porque nós sempre exigimos no Estado. A corrupção é natural do ser humano. Basta haver uma sociedade. Porque, obviamente, o alfa ele vai querer mais recursos para manter mais harém, né? É justamente o que a gente vê aí nos políticos, nos ricaços. Eles querem comer gente. O nosso próprio presidente já disse que usava dinheiro público para comer gente. Ele disse isso em rede nacional. Então é regra, né? Todo mal do mundo vem pelo ser de luz, porque os caras pegam esse dinheiro, corrompem, matam, roubam para comer gente, no caso, os seres de luz. Daí o seguinte, a descartabilidade masculina na nossa espécie sempre foi muito grande. O ambiente de guerras e caças sempre matou muito homem. Obviamente, né, você pode morrer por predador, pode morrer por uma doença, um acidente ou mesmo por outro homem. Vai te matar num ambiente de guerra. Normal, isso acontece. Sempre aconteceu, né? Sempre tratamos isso como normal. Por isso que morte masculina nunca causa muita repulsa em nós, né? Nunca causa muito terror. Normal, mais um homem morreu. Por isso que nos filmes sempre é muito homem morrendo, tá? Principalmente o mocinho matando homem pra caramba, e dane-se, tiro, bala. Olha aquele filme de John Wick mesmo, a trilogia. É homem pra caramba que morre. Agora, na cena em que ele mata um ser de luz ali naquele jogo de espelho, sabe? Aí uma cena ultra comovente. E eu acho que ele nem mata, né? Ele fere ela. É uma cena ultra comovente, aquele drama e tal. Agora, quando são homens ali, o cara toma uma facada na cabeça, morre com um lápis no olho, um headshot. Ninguém tá nem aí, todo mundo ri, é engraçado, dane-se. Morte de homem se ferrando, homem nas ruas, homem pobre, homem na miséria, dane-se. A nossa espécie não tem incentivo para ter pena disso. Isso por uma coisa evolutiva, tá? Porque nós morremos muito. E se a gente ficasse lamentando pela morte de tantos homens, em luto pela morte de tantos homens, a gente não ia fazer mais nada, porque o homem morre pra caramba mesmo. Então, até em ambientes de guerra, o luto é geral. Tipo, são milhares de homens que morreram na guerra, faz assim, um período de luto para tudo quanto é homem, e dane-se. Porque não dá, velho, não dá. Se você fizer um dia de luto para cada homem, acabou. O ano inteiro vai ser férias, vai ser feriado, vai ser todo mundo chorando. Então, pense a cabeça dos seres de luz dependentes de um desses homens. Cara, mesmo elas sendo dependentes de um alfa, um grande alfa, quando ele vai para caça, para guerra, a chance dele não voltar para casa ou dela receber a notícia que ele morreu em ambiente de combate ou de caça é muito grande. Mesmo numa monogamia, tá? Mesmo numa monogamia. Um ser de luz para cada homem. O ambiente de trabalho masculino, até a segunda revolução industrial, vamos botar assim, sempre foi extremamente perigoso, extremamente insalubre. Até hoje é, mas a mortalidade, por exemplo, de eletricista, de lixeiro, de bombeiro, é bem pequena comparado aos períodos anteriores. Mas o fato é que até a segunda revolução industrial, a mortalidade masculina foi extremamente grande, cara. Então pense você, se põe no lugar de um ser de luz. Se você recebesse a notícia que o seu marido, ou seu alfa, né,
junto com as suas esposas irmãs, que eram chamadas as concubinas, esposas do alfa, entre si, né? Se você recebesse a notícia que seu marido, ao qual você dependia para viver, né, morreu ou sofreu um acidente de invalidez, o que é que você vai pensar sendo você dependente? Sendo você que precisa prover e proteger para si, porque é incapaz de fazer isso sozinha, então você precisa de alguém, obviamente um homem, e você também precisa prover e proteger para sua cria, que muito provavelmente tem várias, já que a mortalidade infantil também era muito grande. Doenças, predadores, acidentes, desnutrição, enfim, sempre foi, né? A nossa espécie sempre passou por um período de calamidade infinito, cara. Pelo menos até a primeira revolução industrial, até a urbanização ali, onde a gente começou a usar máquinas a vapor para criar alimento para todo mundo. Então você recebendo a notícia que o seu provedor e protetor morreu ou ficou inválido, o que você precisa fazer para se priorizar, sabendo que você tem dependentes e que você é o útero da espécie, tendo você que criar suas crias e sabendo que a sua vida vale bem mais que a de um homem, do ponto de vista da espécie, o que é que você vai fazer? Tu não vai ficar de luto, tu não vai ficar chorando pelo teu marido, tu tem que procurar um outro macho, se submeter a outro macho e dane-se. É por isso que tem tanto homem até hoje abandonado depois da invalidez e não consegue mais trabalhar, abandonado na aposentadoria, quando começa a receber menos. Tanto homem, esmagadoramente, tantos homens mais que seres de luz em asilos, mendigos e tudo mais, eles são muito mais facilmente abandonados pela própria família. Porque o homem só é amado à medida que ele protege e provê, que ele traz alguma coisa para a mesa. O Chris Rock, que tomou o tapão, já sabe disso. Ele já falou isso em seus stand-ups. Então, se um ser de luz ficasse de luto eternamente pelo seu marido e dissesse, não, ele era o homem que eu amava, eu nunca mais vou me submeter a outro homem, eu vou entrar em castidade pro resto da minha vida, eu não consigo pôr outro homem no lugar dele, no meu coração e tudo mais. Se ela fizesse isso, já era, ela ia morrer e os seus dependentes, filhos, também iam morrer. Se em massa todos os seres de luz agissem assim e tivessem sucesso evolutivo, o que provavelmente não teriam, né? Ou seja, reprodução, para passar esse ideal para os seus filhos, aí sim as coisas seriam diferentes. Mas como ela ia passar esse ideal para frente, para os seus filhos, se ela não teria provedor e protetor para eles? Se eles provavelmente iam morrer? E se ela não ia se reproduzir mais com outros homens? Então é impraticável. O amor feminino na nossa espécie foi impraticável. Devem ter havido alguns seres de luz ali com uma mutação cerebral, ali, genética, que era absolutamente apaixonada, que era devota, que era o feminino perfeito. Só que, infelizmente, em algum momento, né? Porque nós tivemos bilhões, trilhões de indivíduos na nossa espécie desde o Homo sapiens sapiens. Só que essas mutações não tiveram sucesso. Simples assim. Não se reproduziram o suficiente. A que mais se reproduziu foi a ser de luz mais coração de pedra. A que não ficava encalhada, a que não ficava sofrendo pelo namorido por muito tempo. Assim que terminava o relacionamento, por morte, por invalidez ou qualquer outra coisa, ela abandonava o cara e se submetia a outro. E tem também o caso das esposas de guerra. O que são as esposas de guerra? Lembra que eu falei que a nossa lógica era tribal e que havia muita mudança cultural dentre essas tribos, e que éramos guerreiros e caçadores e vivíamos basicamente de caça e espólios? Pois é, esses espólios eram conseguidos através de guerra entre tribos, tá? Você ia lá, via a tribo do cara e falava, opa, aqueles caras ali têm menos homens, menos gente do que nós, e menos força do que nós, vamos atacar esses caras. Então ia lá, matava os malucos, roubava os espólios, no estilo série Vikings, tá? Quem assistiu aí. Matava os caras tudo, matava os filhos também, as crianças. Então é por isso que a gente tem esse imaginário, né? Seres de luz e crianças primeiro em ambientes de calamidade. Por quê? Porque no Titanic, em proporção, foram salvos mais seres de luz do que crianças? Porque no geral em guerras, os alemães mesmo na Segunda Guerra, tem vídeos, cara, de alemães tacando lança-chamas em crianças judias e os seres de luz judeus, judias no caso, né, eles poupavam, óbvio, eles abusavam delas, mas poupavam a vida. No geral. Por causa desse imaginário, quando se invadia tribos na nossa espécie, o que é que se acontecia? Matávamos os homens, tá? Porque eles iam resistir, obviamente. Matávamos as crias também, né, dessas tribos, justamente porque eles eram de legado genético de outro homem. O homem não cria legado genético de outro homem. Só hoje em dia, depois de muita emasculação e muita lavagem cerebral, como as emissols aí, né, e os caras loucos pra ter saído do deserto sexual e se submetendo a criar filho dos outros, mas no geral nós não criávamos, a menos que fôssemos enganados para isso, como eu expliquei na série da ovulação oculta. Tem muito cara aí que acha que o filho é seu aqui no Brasil e não é.
Tem até um censo sobre isso, vou ver se acha, deixa aqui na descrição. É assustador. Não é maioria, mas também não é exceção. Chega a ser uns 20, 25% de caras achando que o filho é seu e não é. É só vocês verem lá o programa do Ratinho, né? Muitos caras que dizem, o filho não é seu. Os caras até comemoram. Mas alguns choram porque ficaram anos criando os filhos de outros caras. E assim, se apegaram à criança, entendeu? Porque o homem tem que se apegar, ele é provedor e protetor, e foi colocado na mente dele que ele tem que se apegar a mulher e filhos, no caso a esposa e filhos, né? Porque senão ele não provém e protege, ele não fica apaixonado pelos dois. Esther Vilar explicou isso como isso é tóxico, principalmente para os relacionamentos monogâmicos no livro Sexo Polígamo. Deem uma olhada, eu já expliquei no vídeo do especial dos seres de luz, né? Acho que é episódio 2, onde ela fala que a culpa da incespio e da pedofilia é todos os seres de luz. Esther Vilar é muito louca. E ela tá certa. Se você pesquisar ali e ver e abrir a mente, realmente você vê que ela tá certa. Então, no caso das expoliações, a gente matava o legado genético de outros homens, como fazem os leões, né? A maior parte dos mamíferos sociáveis, quando estão em luta, eles fazem isso, lobos também fazem muito isso. Mas os seres de luz a gente sempre poupava. Por quê? Porque nós admitimos como esposas de guerra. Elas eram raptadas para serem concubinas dos homens vencedores. Então, assim, é claro, a vida delas não seria tão boa assim quanto se imagina. Elas teriam que se submeter a outros machos, elas até poderiam ter uma vida saudável ali, uma vida boa, como dependente de um alfa e tal. Mas o que é que você prefere? Viver como uma dependente de uma outra tribo ou morrer miseravelmente na guerra? É óbvio que os homens vão dizer, prefiro morrer, dane-se, eu não quero me submeter a ninguém, porque nós temos esse instinto de manter a nossa honra, manter a nossa dignidade. E, tipo, se for para viver sem honra e sem dignidade, é melhor morrer logo. Esse também é um instinto que nós temos de provedor e protetor e de descartabilidade masculina, né? Nós não damos muito valor nem à nossa própria vida, porque nós somos formigas operárias, e formigas operárias são descartáveis. Então até o nosso pensamento de dane-se, cara. Viver sem dignidade, sem honra, é melhor morrer. A maior parte dos homens aqui nos comentários diriam isso. O que é que você prefere? Né? Se submeter a um daddy no porão de algum abusador ou morrer pela sua honra? Morrer tentando proteger a sua honra? Pois é. Com seres de luz não é a mesma coisa. Elas preferem se submeter do que morrer. Justamente porque esse imaginário ficou na cabeça delas, circunscrito através da evolução, porque se elas preferissem guardar a própria honra e morrer por ela, a gente não teria chegado até aqui, elas não teriam se reproduzido tanto, entendeu? Elas morreriam em grande escala, e a gente sabe, mortalidade feminina é muito tóxica para a nossa espécie como reprodução, né? É por isso que elas ficam com esse negócio de feminicídio. Aí você vai ver os censos, só 8% dos homicídios no Brasil são contra mulheres. E aí você fala, opa, peraí, como é que a gente pode usar o sufixo sídio, que vem de genocídio, para uma população que só morre menos de 10%? Pois é, cara, elas têm ódio, elas têm aversão a qualquer tipo de agressão ao feminino. Elas são altamente autopreservativas. Então elas abrem mão de tudo que causa, ou melhor, por medo, tá? Elas abrem mão de qualquer coisa, dignidade, honra, até a expensão de outros, até dos próprios filhos, se ela perceber que se priorizaria com essa escolha, tá? Tudo que causa medo nos seres de luz, por causa desse instinto de autopreservação grande nelas, elas vão recusar e vão fluir para o lado que as prioriza. É daí que os políticos criam essa coisa de feminicídio e não de que a cada 1 minuto um ser de luz é abusado no Brasil e tudo mais. Eles criam esse discurso de medo para fazer elas se priorizarem e votarem no partido populista. Só que não se enganem, não achem que isso são os homens que manipulam elas, não. São elas mesmas que usam esses discursos para conseguirem mais poder umas com as outras. Eu ainda tenho que explicar como os seres de luz criam o Estado e como o Estado é elas, tá? Não acreditem que o Estado, a maioria dos políticos são homens. Não, são homens sim, mas a serviço do feminino. Arthur Moledo Duval e Gabriel Monteiro provaram isso muito bem. Jair Bolsonaro também. São todos homens na liderança a serviço do feminino. Então, voltando às esposas de guerra. Pense você como esposa de guerra agora sendo raptada para ser concubina de algum macho. Se você resistisse, guardasse a sua honra porque você se casou com outro macho lá na outra tribo que foi perdida e dissesse, não, eu não vou me submeter a nenhum macho, eu vou lutar até a morte pelo respeito ao meu marido. Se você fizesse isso, os caras iam te matar, pô. Se eles não vão conseguir acesso a sexo e reprodução com você, para que você vai servir? Os caras vão te matar, dane-se. E se todos os seres de luz, novamente, agissem dessa maneira para replicar o imaginário através da reprodução,
elas iam morrer e não teriam reprodução porque, obviamente, elas iam se recusar a se submeter a esses machos e deixar eles fecundá-las. Elas iam cometer a interrupção da gestação, né? Você sabe muito bem, qualquer ser de luz pode interromper a gestação ali, se ela quiser. Tem até vídeos de seres de luz dando marteladas na própria barriga para interromper a gestação. Quem já viu esse vídeo é bem perturbador. Então, basta ela querer que ela faz, tá? O ser de luz, ela pode, a qualquer momento, interromper a gestação, com chás, né? Que existiam desde períodos antigos, né? Ervas e sumos que eram interruptores da gestação. Ou mesmo na base do braço mesmo, no soco na barriga. Então, se os seres de luz agissem dessa maneira, se elas fossem assim, né? Todas fiéis em respeito ao marido e amassem o marido eternamente, elas não teriam sucesso reprodutivo. E sem sucesso reprodutivo não dá para replicar essa característica, cara. Então elas tiveram que se submeter. É por isso que elas têm que, muito facilmente, abandonar o marido assim que necessário. Daí vem até aquela síndrome de Estocolmo, né? Que é muito comum nos seres de luz. Vários casos aí que eu vou deixar até na descrição um texto a respeito disso, das esposas de guerra, para vocês darem uma olhada. Tá upado no meu drive. Deem uma lidinha rápida, 5 minutos, 10 minutos vocês leem. E abre muito a mente de vocês para entender por que sua namoradinha já tá com outro macho. Horas depois de terminar com você. Por que ela já posta foto com outro macho quando seu relacionamento tá em crise? Por que ela te supera muito fácil e você fica meses aí chorando? Por que elas têm esse apreço por caras violentos que tratam ela mal, que fazem até cárcere privado com elas e que são ultradominadores BDSM sinistros? Síndrome de Estocolmo, cara. Essas expoliações aí, roubos de esposas de guerra, eram muito comuns na nossa espécie, sempre foram. Então elas se acostumaram a isso. Um ser de luz poderia ser tirado da sua tribo de nascença, tá? E levado a uma outra tribo. Essa outra tribo poderia vir a ser dominada por uma outra tribo. E ela poderia, em sua vida, passar por 5, 6 tribos, talvez até mais, como esposa de guerra. E se ela se recusasse a isso, ela seria morta. Ou abandonada, no mínimo, né? A própria sorte, a gente sabe, ser de luz não consegue se prover e se proteger. O corpo delas e a mente delas não foi feito para isso. Então elas têm que se submeter e tem sempre que estar com o macho na gaveta. Tá? Tem sempre que estar com o macho ali na prateleira, como o Bruno do Social Arts disse. Por quê? Porque se o macho dela vir a morrer, ou a se tornar inválido, ou a terminar com ela, decidir não prover e proteger, ela tem que ter um outro macho no gatilho, geralmente o prêmio de consolação, né? Que eu expliquei lá na fauna humana, ou melhor, na fauna masculina, que é ou o ômega, não, na verdade o ômega ele não é prêmio de consolação, ele é o detestável, né? Ele é sub-humano, ele não deve ser um animal. Mas esse geralmente é o beta, é o cara que não é tão bom quanto o alfa que ela tem, mas em momento assim de desespero, ela se submete a esse beta. Ela não pode ficar sozinha, ser de luz não pode ficar sozinho. As emoções delas não deixam, porque a emoção, os sentimentos, também são um mecanismo de sobrevivência. E ficou normalizado na cabeça dos seres de luz uma necessidade de estar sempre com um namorado. E não necessariamente amá-lo, respeitá-lo e tudo mais. Não. Fazer dele seu escravo para provisão e proteção e só. Então é por isso que quando você termina um relacionamento, ela já está com outro horas depois postando foto no Instagram. Ela te supera muito fácil. Ela tem que estar com outro cara, mesmo um cara que você julga até pior que você. Tipo, o que ela viu nesse cara, tá ligado? Ela só quer suprir ali a necessidade emocional que foi normalizada na evolução, para que ela sobrevivesse melhor. Às vezes ela não sente nada por esse cara. É o que o Doc lá do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, lá, o Doc Harrison, né, da lojinha onde o Chris trabalha, ele fala que ela tá na retranca, né? Quando a Tasha termina com o namorado dela, o Robert, e dá uma chance pro Chris, que é o Betinha, obviamente. Ele diz, ela tá na retranca, ela quer substituir o macho alfa dela que terminou com qualquer outro, porque ela precisa de provisão e proteção, até emocional. Seres de luz não conseguem ficar sozinhas. É por isso que eu digo, o Volcel é a maior arma pro ego dos seres de luz, cara. Se você quer fazer sua parte para contra-atacar, saia do mercado, controle sua sexualidade, use subterfúgios, como o waifuísmo, doll, sei lá, qualquer coisa. Então, elas, sem homens, sem atenção masculinas, entram numa depressão enorme. É por isso que o Raccoon já falava, né? Bate na wall, gatos e dildos e ansiolíticos e antidepressivos são muito comuns depois dos 30, 35. Porque elas já não têm mais esse poder de barganha sexual tão grande. É claro que o manginismo hoje está deixando elas bem confortáveis até depois da UOL, né? Eu falo UOL porque está dando problema falar parede em inglês, por incrível que pareça. Então, vocês entendem, cara? Não tem como se relacionar com ser de luz, além do casual. E mesmo o casual, para mim, já não é mais tão chamativo. Vocês entendem por que eu sou Volcel? Eu não quero sexo casual.
E a maior parte dos homens não quer. A maior parte dos homens quer uma namoradinha, quer fidelidade, quer ser amado. Só que os seres de luz não foram programados para isso. Elas não aprenderam a amar. É natural, foi necessário que elas fossem coração de pedra mesmo. Então a maior parte dos caras não quer GPPil, não quer sexo casual, não quer leitada e ghost. E a maior parte dos caras nem consegue isso. O que eles querem ali é uma monogamia. O homem ele é bem mais inclinado à monogamia que o ser de luz. Elas são mais poligâmicas, eu vou explicar isso em outros vídeos. Mas assim, e por que o homem demora tanto tempo para superar o ser de luz? Por que no relacionamento ele fica meses aí mal, sem abrir o coração para mais nenhuma namorada, enquanto a ex dele tá ali no carrossel, cara, com 7, 8 caras telegonizando o próprio útero? Por quê? Porque eu já falei, o instinto do homem é provedor e protetor. Quando ele termina com o ser de luz, ele tem que correr atrás, porque existe um instinto dentro do homem de ficar dando validação e dando recursos para um ser de luz. Nós somos formigas operárias, nós temos que sofrer mesmo sem uma dona. O mesmo emocional que faz elas quererem substituir um cara, que põe elas na retranca, né, para ter um novo escravo, é o mesmo incentivo emocional que nós temos para procurar uma nova dona, uma nova mestra. Então você tem que sofrer mesmo sem uma dona. Homem sem dona, o Sigma, né? Ele não teve reprodução, não teve acesso à reprodução e não replicou isso. Então, os que mais tiveram acesso à reprodução, que normalizaram esse sentimento de procurar uma dona e ficar sofrendo ali por aquele ser de luz que ele se apegou, foram os que mais conseguiram sucesso reprodutivo, porque eles iam lutar pelo seu ser de luz. Eles corriam atrás e reconseguiam ali aquele ser de luz. Até porque, muito provavelmente, ele teria relações genéticas já com ela, telegonia, microquimerismo ou mesmo filhos. Se a sua esposa, com seus filhos, decide largar você e procurar outro homem, é o seu legado genético que está indo junto, cara. Então você tem que preservar o seu legado genético. E, preservando o seu legado genético, você preserva também essa mentalidade de formiga operária procurando um formigueiro, uma abelha rainha. Ou uma abelha rainha não, uma formiga rainha, né? Uma dona. Entende agora? Todo o comportamento social, toda a cultura é pautada nessa biologia, cara, na nossa evolução. Ela explica tudo. É por isso que outros canais, como eu citei aqui no começo do vídeo, o Trunks do Futuro, a Epifania Disruptiva e outros caras que estão aí nesse conteúdo mais social, embora não seja a intenção deles, tá? Mas obviamente eles já deixam claro que não existe nenhuma mudança para isso. É por isso que eu vejo muitos dos ouvintes deles achando que o problema é a cultura, o problema é o mundo de hoje, a educação de hoje, a tecnologia. Não, a tecnologia ela é só um agravante da nossa biologia. O nosso sistema é de tribos. Esse sistema funcionou razoavelmente bem para um momento de selvageria ali, né? Um momento de espoliação e esposas de guerra e descartabilidade masculina. Na urbanização, onde milhões de pessoas vivem juntas, na civilização, né? Com baixa mortalidade masculina em relação aos períodos passados, não funciona, cara. Nossa biologia não funciona. Então, assim, o problema não é a cultura, o problema não é a sociedade, não é a educação, não é o globalismo, a globalização, etc. Não, a causa do globalismo, da globalização, da corrupção, da política é toda biológica. A nossa biologia vem primeiro e ela é que interfere no nosso comportamento e não o contrário. Então abram os olhos, né? Eu aqui no Brasil eu devo ser o único produtor de conteúdo que faz essa visão evolutiva das coisas. E essa é a maior das pílulas negras. A maior das pílulas negras. Vocês vão perceber a mudança. Ela é impossível, porque você tem que reprogramar o cérebro humano. Como é que você vai fazer isso, cara? É antiético. Você tem que pegar um grande satélite aí, um MK Ultra, aquela conspiração do MK Ultra aí, de torres de rádio lá na Antártica que mudam a mentalidade, o clima e tudo, mudam o pensamento das pessoas. Você tem que pegar um MK Ultra, programar ali outro modus operandi para salvar a humanidade, para botar os seres de luz para amar os homens como os homens amam os seres de luz, para diminuir a corrupção, para diminuir o manginismo. Você vai fazer isso? Isso é antiético, cara. Você vai brincar de Deus. Não tem como você fazer isso. Tanto de forma prática, tanto de forma moral, né? É imoral você fazer esse tipo de coisa. Então, meu amigo, perca suas esperanças, né? Por isso que o banner do canal é Lasciate ogni speranza voi che entrate. Para quem chegou até aqui, né? Que são os caras que eu realmente
me dirijo, porque são caras que têm interesse em ver os links da descrição, em assistir o vídeo até o final, estão de mente aberta, entendem a mensagem, tecem comentários muito pertinentes aí na seção abaixo, assistem os vídeos nas plataformas alternativas, porque tem alguns lá que são exclusivos e do primeiro e segundo canal. Então são esses caras que eu me dirijo, né? Caras realmente interessados. Uma fração minúscula, talvez 10, 15% de todos os inscritos. Bom, a vocês eu desejo muita sabedoria, muita liberdade, tá? Saúde sempre, um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.